Olá pessoal, meu nome é Joseni Araújo, professor de redação, também conhecido como produção textual, pessoal do 8º ano e do SEMACO. Vamos aqui fazer a correção da prova que fizemos no início da semana. Lembrando, inclusive, para aqueles que infelizmente não conseguiram atingir a nota esperada, o trabalho é justamente esse que eu vou fazer agora. Fazer o comentário das questões e escrever a resposta correta justificando. Além disso, você vai precisar copiar os textos que estejam na prova. Ou seja, você vai copiar a prova completa, por completo. E o detalhe, né, é interessante que não tenha erros de gramática. É óbvio, você está copiando, é bom que não tenha. Então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte, fala sobre um texto, que é um texto que fala sobre música, né? E tem lá na primeira questão o seguinte, segundo o texto 1, só não se pode afirmar que... Tá, então eu tenho 4 alternativas, 3 estão ditas no texto e uma não. E a alternativa que não está sendo dita no texto é a letra C, né? A música apresenta-se sempre da mesma forma, independente da época ou lugar em que é criada. Não, o texto fala sobre isso por diversas vezes, né? De maneira bem clara. E não, isso depende muito da regionalidade, depende muito da época. É só você lembrar de músicas do passado, músicas de agora, e o comentário do senso comum. A música de hoje não é como era antigamente. Só isso aí já prova que a música não se mantém igual, né? Ela modifica de acordo com a regionalidade. Número 2. Provavelmente, as primeiras músicas surgiram quando? Aí tem lá, o vocábulo em destaque, que no caso é provavelmente, transmite a ideia de que? Quando você diz provavelmente, qual a ideia que você tem? Você tem ideia de certeza? Você tem ideia de dúvida, afirmação ou negação? Vamos imaginar o seguinte, provavelmente amanhã eu viajarei. Provavelmente quer dizer que eu certamente viajarei amanhã? Quer dizer que eu não viajarei amanhã? Ou quer dizer que existe uma possibilidade de eu viajar amanhã? Se existe uma possibilidade, eu não tenho certeza nem para o sim nem para o não. Então eu tenho uma dúvida. Né? Então não há de se falar em certeza, não há de se falar em afirmação, que certeza e afirmação é a mesma coisa, né? E negação, ainda bem que ninguém marcou essa. Então, dúvida é a alternativa a ser marcada, ok? Questão 2 respondida. Vamos para a questão 3. Vocês devem ter reparado aí que eu demoro um pouquinho para passar de questão, porque eu estou usando justamente a prova de vocês para explicá-la, né? Questão 3. Sobre a coerência é possível afirmar que... O que é possível afirmar sobre coerência? Depende de fatores linguísticos e extralinguísticos, depende exclusivamente do que se escreve, não influencia na compreensão do texto, é desnecessário se o texto já é coeso. Eu vou entregar para vocês como é que o professor normalmente costuma organizar suas alternativas. Normalmente, não estou dizendo que sempre que todo mundo faz isso, normalmente você tem uma alternativa que é absurda, que aí nenhuma possibilidade ela poderia acontecer. Ou seja, dali a gente mede quem não estudou, infelizmente quem não estudou nada. Né? Então, para você ter uma ideia, aqui eu coloquei 2 alternativas absurdas. Coerência, para quem estudou o mínimo de coerência, para quem leu 5 minutos de coerência, que assistiu 5 minutos de aula, precisa entender que coerência influencia na compreensão do texto. E precisa entender que coerência não necessariamente está ligada a um texto coeso. Eu posso ter um texto coeso e ele não ser coerente. Ok? Então, a C e a D, possibilidades 0. Agora, quando eu falo depende exclusivamente do que se escreve, aí pode até ser que em algum momento a pessoa se equivoque, já que eu estou escrevendo e tudo mais. Né? Mas... não depende só disso não, até porque lá no livro de vocês podem observar que está lá bem claro.
Depende de fatores linguísticos e extralinguísticos. Linguística é o que se escreve, extralinguística é o conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo que eu falo muito em nossas aulas. Ok? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é letra A. A maioria acertou, parabéns. Eu queria, inclusive, aproveitar a oportunidade para dizer que o 8º ano foi sensacional em suas provas e avaliações. Tivemos poucos casos ali de alunos que vão precisar, de repente, fazer o trabalho para conseguir alcançar nota. O 8º ano está de parabéns. Diria que cerca de 85% a 90%, pelo menos em redação, já pode curtir as férias. Porque provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo, não terão ainda a listagem dos alunos, né? Que eu vou colocar o primeiro vídeo na plataforma e depois vou mandar a listagem. Mas já fica aqui os meus parabéns a todos aí. Então, a questão 3 já foi explicada. Agora vamos para a questão 4. A questão 4 que diz o seguinte. A relação lógico-semântica que se estabelece em um texto define o quê? Coerência argumentativa, coesão, coerência figurativa, contradição? Aí fica a pergunta. Nós tivemos aí na prova três capítulos. Capítulo 4, 5 e 6. Posso me equivocar em alguma coisa aí, mas se eu não me engano, o 4 fala sobre coerência, se eu não me engano, o 5 fala sobre coerência, aí depois o 5 fala sobre crônica e depois o 6 fala sobre notícia. Se eu não me engano, é isso. A certeza que eu tenho é que nesse trimestre a gente não trabalhou coesão. Trabalhou sim, porque eu preciso de coesão e coerência daqui para sempre falar sobre texto. Agora, coesão com matéria propriamente dita nesse bimestre, não se trata. Foi tratado no bimestre passado. Aí você está diante de uma pergunta onde uma das respostas não é nem aquilo que você teoricamente estudou. Aí por que você marca justamente essa questão? A relação lógico-semântica que se estabelece em um texto define o quê? Define coesão? Coesão é a articulação do texto. A gente até eu até comparei isso com a articulação do nosso corpo, que é uma coisa concreta, a gente vê, e está ligando partes dele. A relação lógico-semântica, eu estou falando de coerência, né? Que é uma coisa mais abstrata. Tá? E a coerência argumentativa, que é a resposta a ser dada. Não é coerência figurativa, não é coesão, como eu já falei, tá? E não é contradição. Até porque contradição, pior ainda. Porque se eu tenho contradição, eu não tenho coerência. Se eu tenho coerência, eu não tenho contradição. Então, quem marcou essa, precisa estudar um pouquinho mais, hein? Precisa prestar um pouquinho mais de atenção, porque contradição, lembra que eu disse na outra lá, da resposta absurda? Contradição é a resposta absurda nesse caso. Então, continuando agora, a questão é a 4 ou 5, pessoal? É a 4. Não é a 5, é a 5. Vamos lá. Questão 5, 50%. Então atingimos a 50% da prova resolvida, né? Na questão 5 diz o seguinte: marque a alternativa que representa dois tipos de crônica. Só pedi 2, não pedi 3. Aí você dá uma olhada lá no livro entre a página 92 e a página... Não, perdão. Entre a página 90 e a página 93. Dá uma olhada lá, entre a página 90 e 93. Assiste essa questão olhando lá. Marque a alternativa que representa dois tipos de crônica. Poética é um tipo de crônica? Tá lá. Página 90. Humor é um tipo de crônica? Tá lá, página 91. Dissertativo é um tipo de crônica? Tá lá, página 93. Mas eu pedi 3? Não, pedi 2. Então essa não pode. Alternativa que tenha dois tipos de crônica. Eu não pedi 3.
Como eu falei, interpretação de texto pra gente é primordial, é imperativo, você tem que saber isso. Porque senão dá ruim. Isso não é bom só para gramática, para redação, é bom para gramática, geografia, história, ciência. Porque se você não sabe o que o professor está perguntando, você fatalmente vai errar. Então, tentem entender com profundidade, plenamente, o que a questão está dizendo. A partir do momento que você tem um resquício de dúvida no enunciado, não entendeu uma palavra do enunciado, a sua chance de errar é muito grande. Tá? Então tá, não pode ser porque ela diz pra mim 3 tipos de crônica. Eu não quero 2, eu não quero 3, eu quero 2. Só isso aí já quebra a questão. Continuando, crônica argumentativa tem lá? 90 não tem, 91 não tem. Não tem, então não pode ser. Crônica narrativa tem? Tem, ó, página 93, uma. Crônica de humor tem? Deixa eu ver. Tem, página 91. Então é essa, pessoa. Eu pedi dois tipos de crônica. Contar um? Contar. 1, 2. Certamente vocês sabem contar, né? Então, a B é que traz pra gente 2 tipos de crônica argumentativa. Letra C. Crônica descritiva, injuntiva e narrativa. Sinto muito para quem marcou essa aí, porque essa também é absurda. Descritiva é um tipo textual, injuntiva é um tipo textual e narrativa é um tipo textual. Se você for olhar nas páginas, nem tem isso. D. Linguística, extralinguística e poética. Repararam que as nossas alternativas têm pelo menos, às vezes tem até 2 absurdas, né? A C e a D certamente são absurdas. Certamente são. Tá? Então, essas 2... Não existe nem crônica com esses tipos lá. Descritiva é um tipo textual, injuntiva é um tipo textual, narrativa é um tipo textual. Linguística e extralinguística são fatores que levam à coerência. E poética, sim, é um tipo de crônica. Fica mais ligado, pessoal. Mais atenção aí. Então, saímos da questão 6, né? Vamos agora para a questão 7, é isso? Questão 7. Deixa eu só voltar aqui para ver se eu não pulei nenhuma, né? A pessoa tem que gravar o vídeo todo de novo porque eu esqueci de uma questão. Não é legal. Pra mim, né? Pra mim não é legal. 5. Tá, isso mesmo. Falamos agora da questão 6. E agora vamos para a questão 7. Eu não lembro de ter falado da 5. Acho que eu pulei a 5. Bom, vou falar da 5. Vocês me conhecem, sabem que eu tenho memória frágil mesmo, então se eu falei, vou falar de novo. Então, a questão 5. Falei da 6. A questão 5 diz o seguinte: é correto afirmar sobre crônica. É um tipo textual que registra fatos do cotidiano? É um texto baseado totalmente no realismo fantástico? Representa textualmente situações do dia a dia? Não é narrativo. Já vou logo antecipar que a letra B é a opção absurda. É a opção absurda. Tá? Se você marcou a B, precisamos estudar mais. Porque o que a gente fala de crônica? Dia a dia, dia a dia, dia a dia. Situações do cotidiano. Então, se você ficou na dúvida entre A e a C, tranquilo. Dá para levar. Agora, o que você não se atentou, se você não marcou a opção C, que é o gabarito, é o seguinte: que a letra A diz que crônica é um tipo textual que registra fatos do cotidiano. Crônica registra fatos do cotidiano? Claro, sim. Mas crônica é um tipo textual? Não. Crônica não é um tipo textual. Crônica é um gênero textual. Tipo textual é narração, descrição, dissertação, injunção e por aí vai. Tá? A letra C
é o gabarito que representa textualmente, lembrando que texto não é só escrito, é oral também, texto verbal, texto não verbal, texto verbal oral, texto verbal escrito, né? Representa textualmente situações do dia a dia. É esse, tá? Então tá, falamos da 5, que eu acho que eu realmente pulei. A 6 já foi dita, então vamos agora para a questão 7. Lembrando que se você precisa fazer o trabalho de recuperação, você tem que fazer... tem que colocar a resposta certa, naturalmente, explicar, justificar a resposta certa e comentar as erradas. Se liga nisso. Isso manuscrito, tá, pessoal? Não é digitado, não. Manuscrito. Questão 7. É possível afirmar sobre gênero textual notícia que tem caráter subjetivo? É semelhante à crônica, pois ambas baseiam-se em fatos? Não é um gênero jornalístico? É um tipo textual que não necessita de título. Tá. Vou só já entregar as duas questões. As duas alternativas são absurdas. A A é absurda e a D é absurda. Porque eu tô falando de notícia. Notícia representa fatos. Se são fatos, não depende do que você acha. Tá? Subjetivo é justamente o seu ponto de vista. Notícia não depende do seu ponto de vista. Notícia é simplesmente a representação ou a reprodução daquilo que aconteceu, independente daquilo que você acha. Ok? Notícia não pode ter o seu ponto de vista. Tá? Não é um gênero jornalístico. Eu acho que essa aqui tem 3 absurdas, hein? Não é um gênero jornalístico. Gente, notícia, vocês nunca viram notícia no jornal, televisão? Notícia é um gênero jornalístico. Letra B. É semelhante à crônica, pois ambas baseiam-se em fatos. Sim, é semelhante à crônica, porque crônica é possível que você coloque a sua subjetividade. Agora, notícia não. Notícia não pode ter subjetividade. Notícia é só objetividade. E ponto. Ok? Então essa foi a questão 7. Vamos agora para a questão 8 para fecharmos a 80% da prova resolvida. Questão 8. Questão 8, achei. Tá. É um outro texto para interpretar. Lembrando que para o trabalho de recuperação vocês precisam copiar os 2 textos. Tá? Não esqueçam disso. Enfim. Vamos lá. Sobre esse texto. Letra A. Uma crônica, pois parte de um fato do cotidiano. Ele é uma crônica, pois parte de um fato do cotidiano. É uma notícia sobre a internet. É uma dissertação. É uma fábula. É uma crônica, pois parte de um fato do cotidiano. Tá? A ética nas redes sociais. As outras não tem nenhuma representação dentro do texto. Agora, questão 9. Questão 9. Lembrando, tá, pessoal? Mais uma vez o pessoal que vai fazer a recuperação. Essas questões que falam só de interpretação, você pode só escrever a resposta correta mesmo, sem justificar as restantes. Agora, aquelas que falam da teoria da redação, você precisa responder e justificar, ok? Vamos lá. O texto jornalístico precisa responder algumas questões para produzir informatividade. Isso acontece no título, no último parágrafo, na lide. Beleza, a maioria marcou essa. No subtítulo. Na lide, com certeza. Lá onde você responde o que, quem, como, quando, onde, por quê. Lá a gente responde isso. Título não, que é a manchete, no último parágrafo você está fechando. Não pode ser. Subtítulo também não.
E eu estou quase afirmando também que nessa aqui eu tenho 3 absurdas. Né? Então, ainda bem que a maioria acertou. Colocando a letra C. Agora a última questão. Questão 10. Que diz o seguinte: não é característica da notícia. Para quem tá ligado, eu já respondi essa pergunta lá atrás, tá? Não é característica da notícia subjetividade, função referencial da linguagem, modo indicativo predominante, relata fatos. A notícia relata fatos, eu acabei de falar isso. A notícia tem como característica modo indicativo predominante, porque falar de fato, de certeza, já explicamos sobre isso. O modo indicativo ele tem essa característica, tirando o futuro do pretérito, tem essa característica, as coisas acontecem, aconteceram ou acontecerão, então é certeza. Né? Função referencial da linguagem? Sim, função referencial da linguagem, a gente até comentou sobre a função de linguagem. Tá? Subjetividade? Não, eu não posso ter subjetividade na notícia. Notícia tem que ser objetiva. Notícia não depende do meu ponto de vista. Notícia, notícia acabou. São fatos. Como é que eu vou interpretar fatos? Não há de se interpretar fatos. Fato aconteceu, que é até um plenário, fato que acontece é um plenário. Fato é um fato e ponto. Agora, como você vai encarar o fato é uma outra história. Entendeu? Agora, o fato não tem o que questionar, não tem o que interpretar. Então ele não cabe aí subjetividade. A maioria acertou essa também. Então, senhores, essa foi a correção da prova de vocês. Espero que todos estejam bem. Para aqueles que conseguiram aí alcançar os pontos necessários, melhor dizendo, a concordância aí do professor, os pontos necessários para avançarmos essa etapa, parabéns. Para aqueles que não conseguiram, temos aí mais uma chance para conseguirmos e até a próxima, pessoal.